Gente, hoje eu estou aqui com a Késia Rodrigues, uma advogada querida que eu conheci há algum tempo aqui no IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, aqui no Rio de Janeiro. E a Késia é advogada, ela é palestrante, ela é mestre em Direito Público pela UFAL, né, Universidade Federal de Alagoas, e também doutoranda em Direito Público pela UF, né, a nossa Universidade Federal Fluminense. E hoje ela está lançando Silêncio Normativo na Administração Pública. E o que eu falei com a Késia antes da nossa entrevista era como tornar esse assunto o mais palatável possível para a sociedade, porque, com certeza, essa obra vai contribuir muito para alunos do direito, mas e para a sociedade em geral, como que, de fato, esse assunto atravessa a nossa realidade, né? Como pessoas que talvez não entendam o jurídico. Késia, fala pra gente qual foi o intuito dessa obra, o que te motivou a escrever, para contribuir com a academia, e como que, de fato, os questionamentos que você faz aqui trazem sentido para a nossa realidade atual do Brasil. Denise, primeiro agradecer por essa parceria. A Denise é uma grande profissional, uma grande jornalista que me honra muito com esse momento. Então eu queria registrar essa alegria e também falar da importância, como você bem colocou, a importância dessa obra na vida das pessoas, porque me parece que deve ter algum sentido a gente escrever para que as pessoas possam ter esse resultado prático na vida de cada uma delas. E, então, Denise, a alegria em produzir esse livro, publicar, ela se consubstancia basicamente pelo fato de ele ter um sentido em várias camadas da administração pública e também da sociedade. Então, ele tem a chance de adentrar situações sistêmicas em várias áreas, como, por exemplo, o descomissionamento das questões de carbono, questões de petróleo, a transição energética, questões mais complexas, até as questões de aposentadoria de um senhorzinho lá do interior de Alagoas, do interior daqui do Rio de Janeiro. Então, situações em que o administrador público, esse é o contexto, em que ele precisa escrever uma norma, escrever um mandamento, algo que possa fazer um direito acontecer, mas ele se cala. E é por isso que é silêncio o nome da norma. Sim. Perdão, o nome da obra. Então, se traça um parâmetro ali de questionamento a respeito da regulamentação da própria lei. Perfeito. É quando a administração deveria, e também poderia, são duas situações, normatizar, por exemplo, como essa aposentadoria vai se dar. Sim. Como vai acontecer o descomissionamento, que é, por exemplo, como destinar as chamadas jaquetas de aço, que são instrumentos que são descartados após uma transição energética. Então, aquele material ele não vai ser mais utilizado. Vai ter um reuso? Sim. Como é que vai normatizar a reutilização desse material para que não haja uma violação ao meio ambiente? E, por outro lado, a questão da aposentadoria. Como é que essa pessoa vai entender como ela vai preencher um simples formulário para que ela consiga obter a aposentadoria dela ou algum reajuste? Então, nesses dois universos que parecem díspares, o administrador público ele tem essa obrigação de normatizar, a depender do contexto, e o livro traz algumas situações, alguns exemplos, e ele se cala. Então, quando se cala, o que é que acontece? E a pessoa que é destinatária dessa norma, que se beneficiaria com ela, nem beneficiaria, mas que seria, de fato, contemplada numa visão social. E ela vai até o administrador público, e eu costumo falar, Denise, quando ela bate a porta do administrador público e suscita esse direito e reivindica, o que é que o administrador público fala? Eu não consigo conceder o seu direito porque eu não normatizei a respeito dele. Então, a obra ela traz uma reflexão também e, talvez sem querer ser pretensiosa, algumas soluções para evitar que esse silêncio cause prejuízos à população. Sim, porque eu acho que passa muito pela palavra burocratização. Excesso. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a sociedade vem sofrendo há muito tempo e é uma coisa que parece um mal a ser combatido, mas que a gente nunca vence. Sempre quando a gente busca exercer nossos direitos, coisas que foram regulamentadas pelo direito, né, público, existe um excesso de burocratização e o contribuinte, o consumidor, vamos dizer, o cidadão ficaria à mercê de como se fosse um favor que estivessem prestando a ele, só que na verdade não é direito. E tem um ponto curioso, perfeito o seu raciocínio, Denise, um ponto curioso é que um autor chamado Merton, ele chamou essas situações, essas falhas de disfunções burocráticas, porque popularmente as pessoas entendem a burocracia como um xingamento, como sendo algo ruim, que na verdade a burocracia nada mais é do que uma procedimentalização que seja otimizada, eficiente, que busque um resultado e que não crie gargalos. Então perceba, o problema é que não é a estrutura da administração, o que a administração, a ciência da administração chama de burocracia, mas a disfunção dessa burocracia que é o que engessa, conforme esse raciocínio que você nos trouxe. É o engessamento, ou seja, a falta do cumprimento de um dever básico
que no caso aí seria a edição de uma norma, que pode ser um decreto, uma resolução, uma instrução normativa por meio da qual ela, em tese, ela deveria otimizar direitos da população. Sim. Então, basicamente esse é o contexto do livro. Se eu entendi bem, simplificando para quem talvez, né, ainda pense, nossa, esse assunto está tão distante de mim, e é como se a burocratização que a gente tem como uma coisa ruim, na verdade fosse uma torneira. Só que o excesso de burocratização, esses gargalos, fazem com que, em vez de ter uma fluidez, existir uma fluidez do que deveria correr na torneira, que é a água, faça com que haja goteiras. Perfeito. Um pinga-pinga, que na verdade uma goteira é muito mais uma coisa que atrasa a vida da pessoa, porque não enche o copo, não enche o balde, né? E aí você fica ali naquele processo de canseira, né, das pessoas. É um processo cansativo que as pessoas muitas das vezes, às vezes entram numa fila de cisreg, vamos traduzir para as coisas naturais do dia a dia, do cotidiano do brasileiro. Entra numa fila de cisreg e quando vai ver, vem a óbito, não consegue atingir o seu objetivo, né? E tá ali passando pela perícia, você tem que comprovar de uma maneira absurda que você não consegue, você é incapaz de trabalhar para obter o seu direito. Então, e aí você chega diante de alguém que está na administração pública e escuta muitas das vezes isso. Eu não sou responsável. É uma omissão, né? É uma que eu omissão. acredito que é isso que você trata bastante no livro. Exato. E sabe o que é mais curioso nisso tudo? É que punir me parece que não vai resolver. Então, a questão da punição, e eu fui muito provocada à época da produção desse conteúdo, que foi nas cadeiras da Universidade Federal de Alagoas, porque me parece que a ideia era basicamente de encontrar um culpado e punir. Bem, se nós não conseguimos encontrar uma solução em termos de punição, porque a gente já tem dezenas de leis que tratam desse ponto, vamos tentar encontrar uma saída, que é o que a gente chama de ficção jurídica. O que seria essa ficção jurídica? Eu vou dar nome à situação. Quando eu coloco um nome, quando eu nomino, eu consigo trazer às claras o efeito dessa situação. Então, no direito, o que significa dar um nome ao que a gente chama de ficção jurídica nesse contexto? Eu chamei de silêncio normativo para que exatamente essa omissão ela tenha um efeito contrário, ou seja, na medida em que a administração pública ela comete esse tipo de pecha no sistema, ou seja, à medida que ela omite quando ela tem o dever de agir, essa omissão ela tem um efeito prático. Sim. Qual seja, ele não pode negar, ele, o administrador público, o direito com base numa norma que ele deixou de produzir. Sim. Essa é a ideia do livro. Essa é a ideia central do livro. É vedado ao administrador público negar direitos, pedidos ou circunstâncias com base na própria falha por si arguída. Então ele não pode arguir a própria falha para negar aquilo que era de ofício dele mesmo, em detrimento dos cidadãos. Sim. E por outro lado, para finalizar, se me permite, a obra ela ajuda também ao decisor, ao gestor público. Por incrível que pareça, ela não chama o decisor de vilão. Sim. E eu já ouvi isso, inclusive, à época do meu orientador, que é procurador do Estado de Alagoas, o professor Fábio Lins, quando ele me falou, quer dizer, que coisa boa esse pensamento, porque ele me ajudaria na produção dos meus pareceres. Na medida em que eu entender que a academia jurídica ela tratou desse tema, eu estou mais ou menos parafraseando, Sim. então, o meu orientador, ela me dá soluções, ela me dá caminhos para pensar esse tema, não mais de uma forma inerte, mas exatamente uma questão de conferir um resultado para a população. Sim, então, fazendo um pensamento redundante, é a lei se fazendo valer, né? Todo cidadão quer que a lei se faça valer, que todo direito seja respeitado, todo dever seja cumprido. Eu achei muito interessante, você finalizou falando sobre a sua obra não ser uma crítica para vilanizar o papel do administrador público, mas para trazê-lo como protagonista do centro da discussão e fazê-lo contribuir ainda mais para o processo, né, de fazer essa lei valer para todo mundo. Perfeito. E eu queria te parabenizar que essa obra encontre os alunos do direito nas universidades e os faça, né, sair de lá com uma mentalidade muito, muito mais aberta para esse papel decisivo na vida das pessoas, que quem vai atuar na administração pública precisa ter essa proatividade e não a morosidade de simplesmente se eximir das coisas, né? E contribuir também para a sociedade em geral, que essa obra nos alcance no sentido de que cada administrador público faça exercer o seu papel, fazendo valer os nossos direitos. Exatamente. Muito bom, obrigada. Exatamente isso. E vamos pensar, de fato, uma administração pública na sua essência, que ela seja efetiva, que ela seja funcional. Sim. Na essência da palavra. Muito obrigada. Eu que Muito obrigada agradeço. por esse momento.